Boa noite a todos. E que nós possamos nesta noite buscar um pouquinho mais do conhecimento que a doutrina dos Espíritos nos traz, envolvidos nesta paz que este ambiente nos propicia depois de um dia de muito calor, que deixa todo mundo afadigado, sem vontade, né? Ainda veio uma chuvinha para amenizar um pouquinho, para nos deixar um pouquinho mais leve. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que a doutrina espírita nos fala a respeito do casamento e divórcio. Para falar em divórcio, nós precisamos falar em casamento, né? Porque se não tem casamento, não tem divórcio. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 695, Kardec, preocupado com esta questão, ele pergunta aos espíritos de luzes: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente dos dois seres? E a resposta dos espíritos luminares é um progresso na marcha da humanidade. Se nós voltarmos no passado, bem distante, no início não existia casamento, né? As pessoas, o homem ou a mulher procuravam-se, havia uma relação e depois o abandono. Se desta relação gerava um filho, era a mulher que tinha que arcar com todas as consequências, né? E o homem partia para novas aventuras. À medida que a humanidade foi progredindo moralmente, então viu-se a necessidade das pessoas permanecerem juntas para desenvolver as virtudes que são os ensinamentos que Jesus nos deixou e as leis de Deus que estão contidas na nossa consciência. E Kardec vai mais além. Na questão 696, ele pergunta: qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? E a resposta é o retorno à vida animal. O estado de natureza é da união livre, como a gente falou antes, né? E fortuita do sexo. O casamento, ele constitui um dos primeiros atos de progresso na sociedade humana, porque ele estabelece a solidariedade, a fraternidade, a responsabilidade e o comprometimento. Mesmo que nos países o ato do casamento ele não é igual em todos os países, mas sempre há um ato para ser realizado. Então, mesmo assim, se nós abolíssemos o casamento, nós estaríamos regredindo a infância da humanidade, lá na nossa época primitiva ainda, aonde era simplesmente satisfazer o prazer, partir para novas aventuras, né? E ainda os espíritos nos dizem que isto colocaria a humanidade, o homem, abaixo de certos animais, porque há animais que dão o exemplo de uniões constantes. Então, mesmo que hoje a gente ouve muito que casamento é uma instituição falida, nós vemos, através dessa espiritualidade de luz, desses espíritos em graus avançadíssimos, vem nos dizer que não, que casamento é uma marcha do progresso que a humanidade conseguiu conquistar após muitas e muitas reencarnações, muitas lutas, amadurecimento psicológico e entendimento de que seria a melhor forma para vivermos em sociedade. E Jesus, ele vem nos advertir: não separeis o que Deus ajuntou. Corresponde também a dizer: não perturbeis o que Deus harmonizou. Quem desarmoniza as obras divinas, prepara-se para a recomposição. Essa frase nos chama atenção. Não perturbeis o que Deus harmonizou.
a doutrina dos espíritos, mais uma vez, vem nos dar um entendimento diferente daquilo que até então nós tínhamos. Como a maioria dos casamentos na Terra é de provas e expiações, porque nós, nas nossas múltiplas reencarnações, nós não fomos semeando flores, nós semeamos muitos espinhos. Nós nos desentendemos com aquelas pessoas que faziam parte da nossa família, das pessoas mais próximas. Então, na medida que nós fomos violando as leis do Pai, pelas nossas atitudes inconsequentes, criou-se uma desarmonia. E para que novamente, nesta encarnação, nós pudéssemos nos reencontrar, quer como esposa, quer como esposo, ou até mesmo os filhos que serão trazidos no nosso lar, precisava haver, além do esquecimento, que a misericórdia divina nos proporciona, o esquecimento das nossas atitudes do passado, também precisava haver um encanto. Então, ali é que fecha essa frase, o que Deus harmonizou, para que a gente se reencontrasse, se encantasse um com o outro, não enxergasse os defeitos, e se enxergasse, diz assim, mas eu vou conseguir fazê-lo mudar, ou vou conseguir fazê-la mudar, e a gente nesse encanto, né, acaba se envolvendo, casa, forma uma família, né? E Jesus, ele vai mais ainda, ele diz assim, quem lesa o Pai, algema o próprio eu, aos resultados de sua ação infelizes, que por vezes gasta séculos desatando grilhões. Então, se nós continuarmos a lesar o próximo, né, quer como esposo, quer como esposa ou filho, nós vamos demorar, sim, muitas vezes até séculos, para que haja essa reabilitação entre os membros da família e haja novamente amor, mas só haverá amor se houver perdão, porque sem perdão não tem como reatar os laços de amor, né? E hoje, na atualidade, nessa atualidade que nós vivemos, a grande percentagem de seres humanos estão em serviço reparador. Os nossos casamentos são de reparação, sim. São muito poucos aqueles que estão unidos pelos laços verdadeiros do amor. Nós, a grande maioria, é para reparar esses nossos delitos do passado, né? Então, se nós continuarmos separando o que Deus juntou, porque se nós estamos juntos hoje, é porque houve esse encantamento providenciado pela justiça, pela misericórdia divina, mas se nós continuarmos perturbando, desarmonizando, nós estaremos gerando mal para nós próprios e indo de contra a providência divina que estabeleceu essa harmonização para o bem. E Emmanuel, ele nos diz que às vezes é possível perturbar estas uniões apenas com um sorriso, mas seremos forçados a repará-las com suor e lágrimas. Quantos casais se separam porque alguém resolveu dar em cima, como se diz no ditado popular, da outra pessoa que já está casada, já está comprometida, que tem aqueles laços, aqueles vínculos que foi Deus que harmonizou para que viessem e permanecessem juntos nessa reencarnação para a reparação. Mas, por satisfazer os instintos, ou por orgulho, ou por prepotência, acabam interferindo numa relação já formada que deveria seguir o seu curso. E nessa interferência acaba uma separação. E que um dia vai ter que ser reparado, sim, com muito suor e muitas lágrimas. Hoje, quando nós se estamos no casamento e passamos por lágrimas, e que não é muito difícil, né? E por suor,
não adianta reclamar, porque lá no passado a gente desarmonizou esses laços que eram para ser duradouros, talvez até com um sorriso, ou algo muito mais sério. Então a gente precisa compreender que dentre as instituições respeitáveis que existem na Terra, a mais sagrada é a do casamento. Nenhuma outra lhe excede o valor. Isto não são palavras minhas, são palavras da espiritualidade de luz, trazidas pelo Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Casamento é compromisso. E compromisso gera, evidentemente, responsabilidade pelo reencontro de almas que se endividaram entre si. Por isso que precisamos estar muito atentos, porque casamento é, sobretudo, ensejo de reabilitação. Ninguém de nós, no presente momento, com o conhecimento que nós temos, pode alegar que desconhecemos desses compromissos. Pode alegar que não conhecemos as leis do Pai. Como se efetua esse mecanismo de reabilitação? Todos nós já temos esta consciência desperta que nos alerta sobre essa necessidade de permanecermos atentos, de permanecermos com esses cuidados necessários para não interromper uma relação que veio para resgatar débitos muito sérios. Por caso contrário, nós estamos sim ainda voltando às nossas eras passadas, aonde nos deixávamos levar pelos instintos. Quando Deus criou os seres e os reuniu, Ele criou igualmente situações e coisas, ajustando-as para o bem comum. Então não é por acaso que nós estamos hoje constituindo uma família, que tivemos pais, tivemos irmãos e hoje temos a nossa própria família. Não é por acaso. Sempre por trás de todas essas uniões está a mão de Deus. E o nosso fazer bem ou mal nas vidas anteriores. Na união conjugal, as responsabilidades, elas são recíprocas, exigindo de cada parceiro uma expressiva contribuição de benefício para que haja êxito nesse tentame encetado. A palavra divina não se refere apenas aos casos do coração. Os laços afetivos caracterizam-se por alicerces sagrados e os compromissos conjugais ou domésticos sempre atendem a superiores desígnios. O homem não ludibriará os impositivos da lei, abusando de facilidades materiais para lisonjear os sentidos. Emmanuel, num livro chamado Consolador, quando ele vai falar sobre casamento, Francisco Cândido Xavier pergunta a ele: como devem os cônjuges, para bem cumprir os seus deveres, como devem agir? Olha a resposta: o matrimônio, muito frequentemente na Terra, constitui uma prova difícil, mas redentora. Os cônjuges desvelados por bem cumprir suas obrigações divinas, devem observar o máximo de atenção, respeito e carinho mútuo, concentrando-se ambos no lar. Sempre que haja um perigo, ameaçando-lhes a felicidade doméstica, precisa buscar na prece e esta vigilância espiritual, que nós sempre vamos encontrar nos nossos benfeitores. E principalmente a mulher, ela sabe quando as coisas não estão muito bem, né, no seu casamento. E é ali que ele vem nos alertar. Vamos ficar atentos. Vamos buscar através da oração os meios dos nossos espíritos protetores nos bem orientar
de uma forma de buscar novamente para manter esta união, porque como nós já vimos, as uniões na Terra, elas são muito mais para reparar, né? E nessa reparação nós estamos buscando a nossa redenção, e buscar a redenção significa parar de sofrer, parar de chorar e de estar sempre com o emocional alterado, né? No lar, muitas vezes, quando um dos cônjuges se transvia, a tarefa é de lutas e lágrimas penosas para quem fica, para quem assume esse sacrifício de manter o lar, às vezes com vários filhos, porque um desertou. Mas se a pessoa se mantiver firme, ela vai se santificar e vai partir depois desta vida iluminada, porque ela conseguiu manter a união daqueles filhos ao seu derredor. E quem se transviou vai ter que um dia, mais cedo ou mais tarde, buscar a reabilitação, não necessariamente com a mesma pessoa, porque se ela perdoou e ela venceu, quitou, mas ele vai buscar com alguém do nível moral que ele tem. E que muitas vezes, então, nós vemos ao nosso derredor situações muito dolorosas, mas que precisa para haver a reparação. Num lar, se não houver paciência, se não houver fé em Deus, hábito do Evangelho no lar, a oração fazendo parte, tudo vai ficar mais difícil, sim. Porque mesmo quando nós estamos atentos, mantemos o Evangelho no lar para buscar esse conhecimento dos ensinamentos de Jesus e manter o nosso lar, as pessoas mais unidas, e mesmo assim muitas vezes fica difícil. Imagina se nós nos afastamos de Deus, se nós nos afastamos dos espíritos amigos. As coisas vão sim ficar mais penosas. Mas e onde entra o divórcio? O divórcio é uma lei humana. Todos nós sabemos, né? Não é uma lei de Deus, é uma lei humana. Que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei divina, pois apenas reforma o que os homens han feito e só aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei de Deus. E como a gente não sabe, aliás, a gente sabe que os nossos casamentos são de reparação, então não há dúvidas, né? Partindo do princípio de que não existe uniões conjugais ao acaso, o divórcio a rigor não deve ser facilitado entre as criaturas. É aí nos laços matrimoniais definidos nas leis do mundo que se opera burilamentos e reconciliações endereçados à precisa sublimação da alma. E Chico ainda fez mais uma pergunta. Como interpretar as contrariedades e desgostos domésticos? Olha a resposta. O homem e a mulher aguardam o casamento embalados na melodia do sonho. Entretanto, atingida a convivência no lar, surgem as obrigações decorrentes do pretérito, através do programa de serviço estabelecido lá no mundo espiritual, né? Traçado para cada um de nós pela reencarnação, que nos compele a retornar na intimidade todos os nossos erros e desacertos. Fácil dessa forma reconhecer que todas as dificuldades domésticas são empeços, trazidos por nós próprios das existências passadas. Então, todos os conflitos que nós vivenciamos dentro da nossa relação de casamento, fomos nós os autores desses conflitos. Não foi nos jogado para que a gente resolvesse. Não, nós as criamos. E quem semeia espinhos, né, não pode colher flores. E fugir
não vai resolver, nós vamos ver. Não vai, nós vamos ter que voltar mais adiante e acertar todas essas situações pendentes. E muitas vezes nós perguntamos assim, mas que foi que eu fiz para merecer um marido assim, né? Quantas mulheres já se fizeram essa pergunta depois de alguns anos de casamento? E Chico também pergunta, de modo geral, que é, nas leis do destino, quem é o marido faltoso? Resposta, marido faltoso é aquele homem que um dia inclinamos a crueldade e a mentira. Então, para nós mulheres, se hoje não está sendo fácil, é porque a gente deu um empurrãozinho para que este senhor, este companheiro, buscasse caminhos tão obscuros. E hoje a gente tem que tentar resolver, salvá-lo também, junto conosco, né? Mas e a esposa desequilibrada? Quem é ela? Quantas vezes os homens dizem, meu Deus, o que foi que eu fiz para merecer uma mulher desta, né? Olha só, a esposa desequilibrada é aquela mulher que, certa feita, relegamos a necessidade e a viciação. Mas e os filhos? Eu não mereci um filho assim. Filhos problemas são aqueles mesmos espíritos que prejudicamos, desfigurando-lhes o caráter e envenenando-lhes os sentimentos. Resumindo, nenhum de nós é anjinho. As asas de anjo ainda precisam ser construídas ainda, e vamos demorar muito ainda para construí-las. Então, nós estamos no lugar certo, como dizia Chico, né? No lugar certo, na hora certa, tudo que nos acontece é porque nós precisamos, de certa forma, resolver. Claro que não precisamos buscar os meios mais difíceis para resolver, como muitas vezes a gente faz. Já somos civilizados, já somos cristãos, né? Então, podemos sim buscar meios a amenizar um pouco todo esse sofrimento, tendo paciência, compreensão, tolerância, porque as virtudes, elas só serão desenvolvidas em nós se nós estivermos convivendo com alguém contrário àquilo que nós precisamos buscar. E Chico pergunta para Emmanuel, como é encarado o divórcio nos planos superiores de espíritos, nesses planetas mais evoluídos, que não são mais de provas e expiações como o nosso? Olha a resposta. O divórcio, conquanto às vezes necessários, não é caminho salvador, quando lutas se agravem. Ninguém colhe flores do plantio de pedras. Só o tempo consegue dissipar as sombras que amontoamos com o tempo. Só o perdão incondicional apaga as ofensas. Apenas o bem extingue o mal. Então, uma vida de dedicação, de desenvolvimento de virtudes dentro daquele seio familiar, nós vamos conseguir sim apagar este mal que a gente gerou séculos afora, porque não é só numa reencarnação que a gente acaba errando, a gente vai errando um pouquinho em cada e aquilo vai aumentando, né? Existem situações francamente insolúveis. Neste caso, não será o divórcio o mal menor para evitar maiores males? Olha a resposta de Emmanuel. Muitos dizem que o divórcio é válvula de escape para evitar o crime, e não ousamos contestar. Casos surgem nos quais ele funciona por medida lamentável, afastando males maiores, qual amputação que evita a morte. Mas será sempre adiada a maneira de reforma do débito contraído. Mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que reparar este débito. Por mais ríspidas que sejam as lutas dentro de um casamento, por mais difícil que possa parecer,
é melhor permanecer dentro delas? Isso é uma pergunta. A resposta de Emmanuel: pagar é libertar-se. Aprender é assimilar a lição. Parece que Emmanuel não deixa saída para a gente, né? Se nós quisermos, quando a gente está doente, a gente quer se curar, né? Às vezes o remédio é muito amargo, muito difícil de ser tomado. Tem que ter todo controladinho a hora certa, não tem o sono interrompido, mas a gente quer a cura. É a mesma coisa para nós em termos de relação, em termos de casamento. É difícil, é duro, vai nos exigir muita paciência, muita compreensão, muito sacrifício às vezes, sim. Abrir mão de uma série de coisas para o bem comum, para o nosso próprio bem. Porque assim nós estaremos nos libertando. Pagar é libertar-se, diz Emmanuel. E ele vai mais longe. Divórcio, edificação adiada. Resto a pagar no balanço do espírito devedor. Isso geralmente porque um dos cônjuges sócio na firma chamada casamento veio a esquecer que os direitos na instituição doméstica soma deveres iguais. Homem e mulher têm os mesmos deveres e os mesmos direitos dentro da relação, né? A doutrina espírita, ela vem nos elucidar claramente a respeito do problema do lar, definindo responsabilidade, entremostrando remanescentes do trabalho a fazer, segundo compromissos anteriores em que marido e mulher assinaram contrato de serviço antes da reencarnação. Segundo Raul Teixeira, num encontro sobre família, alguns anos atrás, que a gente sempre tem aquela curiosidade de saber o que a gente planejou no mundo espiritual. E ele, nesse encontro, ele disse: o que é planejado no mundo espiritual? Os nossos pais, filhos de quem nós seremos, os irmãos que teremos, a profissão, a nossa escolha do nosso marido ou esposa, isso é determinado. E a hora da nossa morte. O desenrolar de tudo isto é nós que vamos fazendo. Podemos ir fazer bem ou fazer mal. Se nós utilizarmos mais a moeda do bem, nós vamos ser bem mais felizes. Se nós utilizarmos a moeda do mal, nós estaremos gerando novos compromissos, além daqueles da atual reencarnação. Então, dois espíritos, marido e mulher, sobre o aguilhão do remorso ou tangidos pelas exigências da evolução, ambos, portanto, com necessidades e débitos, combinam encontro ou reencontro no matrimônio, convencidos de que a união é, sobretudo, programa de obrigações regenerativas. Então, nós já sabíamos. Nós já sabíamos como é que ia ser, né? Reincorporados, porém, na veste física, muitas vezes se deixam embair pelas ilusões dos antigos preconceitos das convenções sociais humanas, ou pela hipnose do desejo, e passam ao território da responsabilidade matrimonial quais sonâmbulos, sorridentes, acreditando em felicidade de fantasia, como as crianças admitem a solidez dos pequeninos castelos de papelão. Então surge a realidade, as realidades que sacodem a consciência. Esposo e esposa reconhece para logo que não são donos exclusivos da empresa. Sogro, sogra, o pacote, né? A gente diz o pacote que vem junto. Sogro, sogra, cunhados, tutores consanguíneos
são também sócios comandidatários, cobrando os juros do capital afetivo que emprestaram. E os filhos vão aparecendo na feição de interessados no ajuste, reclamando cotas de sacrifício. Mais uma vez, a doutrina vem nos dizer que todo aquele pacote que a gente leva junto, cada um daquelas pessoas tem algo a nos cobrar ou algo que nós cobramos indiretamente, né? Auxiliemos na Terra a compreensão do casamento como sendo um consórcio de realizações e concessões mútuas, cuja falência é preciso evitar. Divulguemos o princípio da reencarnação, da responsabilidade individual, para os lares formados atendam à missão a que se destinam. Compreendamos por os irmãos que não puderam evitar o divórcio, porquanto ignoramos qual seria a nossa conduta em lugar deles, nos obstáculos, no sofrimento com que foram defrontados. Mas interpretemos o matrimônio por sociedade venerável de interesses da alma perante Deus. Muitas vezes não tem como levar um casamento adiante quando os espíritos ainda são muito endurecidos, aonde a morte pode ceifar a vida de um ceifar a vida do outro. Então, nesses casos, é compreensível que haja sim o divórcio atuando, mas lembrando sempre que mais cedo ou mais tarde nós estaremos juntos novamente para nos acertarmos, porque somente com o perdão haverá reabilitação, né? É voltar a se amar, porque um dia houve amor entre aquelas pessoas, houve carinho, houve afeição, e por algo que aconteceu, quebrou-se. Então, pela misericórdia de Deus, Ele nos concede novas oportunidades para que a gente possa, juntos novamente, trilhar este caminho e nos reabilitarmos, desenvolvermos as virtudes que nos faltam para poder haver esta reabilitação. Então, que o amor sempre faça parte da nossa vida, que o perdão seja uma constante, que diariamente nós aprendamos a perdoar as pequeninas coisas, para não deixar se transformar em coisas muito grandes e que daí a gente está tão cansado que às vezes acha que é melhor fugir, é melhor, e que não é bem assim. Se a gente aprender a usar do perdão nas pequeninas coisas, nós vamos sim, passo a passo, conseguir esta reabilitação perante as leis de Deus. Que Deus, esse Pai de amor, que Ele não é um Pai justiceiro, Ele é um Pai de amor, e por este amor que Ele tem a cada um de nós, que nos proporciona os meios de buscarmos esta evolução tão necessária para que a gente pare de sofrer, para que haja harmonia na nossa vida, para que haja saúde plena, para que amanhã nós possamos realmente encontrar o amor verdadeiro e vivenciar este amor verdadeiro. Que assim seja.